Você tem que estar. Deus tem uma palavra para o seu coração hoje, amém? Amém? Esqueceu o que significa amém? Significa assim seja. Deus tem uma palavra para você nessa noite, amém? Assim seja? Amém, é isso que significa amém, assim seja. Que isso aconteça, que aconteça dessa forma, né? Então, que você esteja preparado para aquilo que Deus vai ministrar no seu coração. Nós estamos falando nessas últimas semanas a respeito de batalha espiritual. Batalha espiritual, como nós já falamos um pouquinho no domingo passado. Aí, melhorou demais, hein? Isso é demais, hein, Márcio? Agora eu estou me ouvindo, glória a Deus. Então, como nós falamos aqui no domingo passado, nós falarmos a respeito de batalha espiritual, muitas vezes o que vem na nossa mente quando a gente pensa em batalha espiritual? Né? Vamos fazer uma fila aqui e vamos e vamos pôr os demônios para correr, tudo bem, faz parte, a gente até poderia fazer isso, mas não é o propósito, não é isso que é batalha espiritual. A batalha espiritual real, ela acontece diariamente. Nós temos alguns frontes de batalha, alguns momentos em que nós estamos frente a frente com o inimigo. Isso acontece, uma pessoa ficar endemoniada, uma manifestação dessa forma, né? Alguém ser liberto no meio do culto, isso acontece, né? Pode acontecer. Eu costumo dizer que um dos maiores avivalistas que existe é o diabo, né? Porque apareceu um endemoniado no meio da igreja que todo mundo fica crente, é impressionante, né? É o medo de ser tocado pelo diabo, né? O medo de ser, nossa, vai sair dele e vai vir para mim, vai pular dele para mim, né? Então tem esse medo disso acontecer e às vezes a gente pensa dessa forma, mas fique tranquilo, né? Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Então batalha espiritual é muito mais do que esse frente a frente que nós nos encontramos. Quando o diabo se manifesta na igreja, que tem pecado já começa a pedir perdão, fala, meu Deus do céu. Muitas vezes vocês não acreditam na revelação na boca do crente, mas no demônio, vocês falam, ele sabe. Ele sabe muito bem o que eu andei fazendo essa semana, ele sabe muito bem o que eu andei praticando, então eu preciso tomar cuidado, porque vai que ele revela. Então a gente muitas vezes tem medo, né? Tem medo do mundo espiritual, mas não precisa não, porque Deus, Ele é com a gente. Então a gente tem que ter, na verdade, temor e tremor é de Deus. Então a batalha espiritual, ela é real, nós vimos isso no domingo passado. Não é o mundo dos sonhos do Peter Pan. Não, é real. O diabo existe, os demônios existem, eles estão lutando para que essa vida em abundância que Deus prometeu para você, ela acabe. Que você não prospere nessa vida em abundância, mas que você estagne, que você se esfrie. Não é à toa que o apóstolo Paulo escreveu dizendo assim, não extinguais o Espírito. Já parou para pensar nisso? Como é possível extinguir o Espírito? Obviamente que o Espírito de Deus é o próprio Deus, não há como extingui-lo, mas há como, de certa forma, apagá-lo na sua vida cotidiana. Uma das ilustrações mais poderosas que nós encontramos na Bíblia em relação à vida espiritual, é a metáfora do casamento. A gente tem várias vezes na Bíblia essa metáfora, tanto é que a igreja é retratada como a noiva, e Jesus é retratado como o noivo. Então veja, vamos usar o casamento como metáfora aqui agora, em relação a esta questão de viver um progresso na vida espiritual e não apagar o Espírito Santo. Se nós, mesmo ainda permanecendo casados, diminuirmos a nossa frequência de intimidade, diminuirmos a nossa frequência de namoro, não estou falando só de sexo, mas de namoro mesmo em si, de ter momentos românticos, de ter palavras, né, afirmando o seu amor, encorajando o seu amor. Se nós começarmos a diminuir isso, o que vai acontecer? O fogo ali do casamento vai esfriar. Essa é a natureza, querida, é assim que funciona. É assim também no pastorado, não é?
O pastor às vezes fica meio ausente, né, meio apagado, aí as ovelhas dão uma desanimada, de repente o pastor dá uma animada, chega mais perto, aí a pessoa anima. Os relacionamentos são assim, e muitas vezes nós apagamos o Espírito, extinguimos o Espírito, porque não estamos em uma vida contínua de relacionamento com Ele. Então o apóstolo Paulo, ele disse isso. Ele também disse, escrevendo aos Efésios, deixai-vos encher do Espírito Santo. As versões mais antigas vai dizer, enchei-vos do Espírito. Essa é uma tradução possível, mas eu gosto mais da tradução por equivalência, porque traz a ideia bíblica de que não é possível você produzir ser cheio do Espírito Santo. É necessário que você receba e que não você produza. Então, a ideia do deixai-vos encher é muito mais coerente com o ensino bíblico de você receber aquilo que Deus já colocou à sua disposição. Outra coisa para a gente poder pensar a respeito de nos colocarmos nesta profundidade, e hoje o tema é esse, profundidade, falando de batalha espiritual, é nós entendermos que mergulhar no Espírito é exatamente isso. Quem conduz você para as águas, quem conduz você para o rio do Espírito é Deus. Mas há uma responsabilidade diante de você. Há uma decisão que você precisa tomar. A decisão de continuar progredindo nas águas do Espírito. E para nós entendermos melhor isso, eu quero que você abra aí a sua Bíblia, ainda que no celular ou acompanhe aqui. Nós vamos ler na revista e atualizada, Almeida Revista e Atualizada, ARA, o que está escrito em Ezequiel, capítulo 47, do versículo 1 em diante. Ezequiel 47, do versículo 1 em diante. Se você não consegue abrir, você pode acompanhar nas telas aí, está sendo projetado também. Olha que a palavra de Deus vai dizer: depois disso o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo, para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente. E as águas vinham de debaixo, do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte, e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, que olha para o oriente, e eis que corriam as águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam nos tornozelos. Mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas que me davam nos joelhos. Mediu ainda mais 1000, e me fez passar pelas águas que me davam nos lombos. Mediu ainda outros 1000, e me fez, e já era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E me disse: viste isso, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de um lado e de outro. Então me disse: estas águas saem para a região oriental, e descem a campina, e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxame viverá por onde quer que passe este rio. E haverá muitíssimo peixe, e aonde chegarem estas águas, tornarão saudáveis as águas do mar, e tudo viverá por onde quer que passe esse rio. Junto a eles se acharão pescadores, desde En-Gedi até En-Eglaim. Haverá lugar para se estenderem redes. O seu peixe, segundo as suas espécies, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva.
mas os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sal. Junto ao rio, as ribanceiras, de um lado e de outro, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se crescer. Não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento e as suas folhas de remédio. Nossa, que texto extraordinário. Que texto maravilhoso. Márcio, agora eu vou ter que pedir para dar uma abaixadinha. É difícil agradar, né? Difícil. Perdoa esse seu pastor. Primeiro pede para aumentar, depois pede para abaixar. Isso, ficou melhor agora. Obrigado. Então nós estamos aqui diante de um texto extraordinário. Um texto maravilhoso, talvez um dos textos mais enigmáticos da Bíblia. Um texto que Jesus repete e dá a interpretação dele. Isso que eu acho extraordinário. Um texto que em Apocalipse é repetido pelo apóstolo João, dizendo que ele foi levado até um rio de águas cristalinas, em que havia ao seu lado uma árvore frondosa, a árvore da vida, que dava o fruto, um fruto por mês, 12 frutos por ano, e esse fruto ele servia para alimentar as nações. E lá em Apocalipse vai dizer o que diz aqui, que as suas folhas serviriam para cura. Olha que extraordinário. Jesus vai dar a interpretação para esse texto no último dia da festa, como está escrito lá em João, capítulo 7. Jesus se levantou no meio de todos e disse, assim, como diz a Escritura, aquele que crer em mim, olha que extraordinário. Ele vai começar dizendo assim, olha, se você tem sede, venha a mim, porque conforme diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Jesus dá a interpretação desse texto, dizendo que estas águas, na sequência está escrito. Vamos abrir? É lindo demais o texto bíblico. Projeta para nós aí, por favor, João capítulo 7, verso 37. Pode projetar na NTLH. O último dia da festa era o mais importante. Naquele dia Jesus se pôs de pé e disse bem alto, se alguém tem sede, venha a mim e beba, como diz a Escritura Sagrada, rios de águas vivas jorrarão do coração de quem crer em mim. Pode pôr o próximo versículo. Jesus estava falando a respeito do... Você pode repetir bem forte? Jesus estava falando a respeito do... Jesus dá a interpretação para o texto que nós estamos. Jesus está falando que o rio de água viva que flui de mim e de você, aqueles que creriam em Jesus, é o Espírito Santo de Deus. Que aqueles que creriam nele iriam receber. Você já recebeu o Espírito Santo? Levante sua mão assim, se você não recebeu, você vai receber em nome de Jesus. É isso, Jesus está dando a interpretação. Essas pessoas não tinham recebido o Espírito Santo porque Jesus ainda não havia voltado para a presença gloriosa de Deus. Jesus dá a interpretação, apóstolo João dá a interpretação, e nós passamos por esse texto sem entender o que ele significa. Mas o texto é muito claro. Nós estamos falando de uma água que por onde ela passa, olha o que o texto vai dizer, ela produz vida. Ela faz a vida existir. Diz que essa água que sai do trono de Deus, que sai do tabernáculo de Deus, e nós somos o tabernáculo de Deus hoje, ela sai e ela começa a molhar os lugares ermos, ela começa a passar pelos desertos, e por onde ela passa, ela vai se alargando, e cada vez se tornando mais poderosa, de uma maneira que nascem árvores frutíferas do seu lado esquerdo e do seu lado direito. Frutos que servem para o alimento das nações. Você já parou para pensar nisso? Você tem uma responsabilidade diante de Deus. Deus chamou você para gerar fruto, para curar as nações. Existe um chamado de Deus na minha vida e na sua vida. Nós oramos pelo presidente da República, espero que você esteja orando. Pelo Lula. Tem que orar pelo Lula. Nós temos que orar, porque a cura
A cura da nação está também, ou melhor, passa também pela cura da igreja. Nós precisamos interceder pelas nossas autoridades. Ah, mas eu não votei no Lula, eu não gosto do Lula, não importa. Agora não importa mais. Agora o que devemos fazer é orar para a paz da nossa nação, para a prosperidade da nossa nação. Por quê? Os nossos olhos não estão em partido de direita ou de esquerda. Os nossos olhos estão fitos em Jesus. Então esse texto, ele vem para mexer com a gente no mundo da batalha espiritual. Na semana passada nós encerramos falando que para vencermos no mundo espiritual, só existe uma maneira, e essa maneira é ser cheio do Espírito Santo. E esse texto nos ensina algumas coisas a respeito disso. O texto diz que um homem, aqui um anjo, ele pega Ezequiel, e ele leva Ezequiel à margem de um rio que sai do trono de Deus, que sai do altar, que sai do átrio, que sai do lugar de santidade, que sai do lugar de glória, que sai do Santo dos Santos. E esse rio, ele começa a fluir, então ele leva e coloca Ezequiel ali com águas que dão mais ou menos nos seus tornozelos. Ele mede 1000 côvados, que equivale a 500 metros. Então Ezequiel precisa caminhar por 500 metros até que essas águas cheguem nos seus tornozelos. O que esse texto diz para nós? Que à medida em que nós colocamos o nosso equilíbrio, tornozelo, gente, é o que te mantém de pé, o nosso equilíbrio, a nossa força, a nossa caminhada, a nossa direção, os nossos propósitos, na mão do Espírito Santo, nós estamos na direção correta. Então você quer vencer no mundo espiritual? Não adianta você vir aqui receber passe de pastor. Você precisa entrar nas águas do Espírito. Você precisa caminhar nas águas do Espírito. Mas esse texto também nos ensina que essas águas que ele entra e começa a andar nelas, elas não são águas para você ficar parado. Ela é uma água em movimento. Ela é uma água que flui. Ela não é uma água parada. É uma água que flui, e ele então começa a andar naquelas águas, conduzido por aquele anjo. De repente ele anda mais 500 metros e chega em águas que dão nos joelhos. Se nós pudermos aqui fazer uma alegoria, nós poderíamos lembrar do que lembra o joelho. O que lembra você o joelho? Ouvi o pastor Wellington, lá em Três Lagoas, hoje pela manhã, falando a respeito disso. Eu peguei esse gancho dele. Ele disse que quando ele vê as irmãs entrando na igreja com a calça rasgada no joelho, ele cumprimenta assim: ô irmã, que benção, você está vivendo debaixo de oração, né? A irmã não entende por quê. Olha aí, o joelho até rasgou, de tanto que você está ficando de joelho orando. Joelho nos lembra de vida de oração, de vida de consagração, de vida derramada no altar, de vida mergulhada no Espírito, de vida sob a liderança do Espírito Santo de Deus. À medida que eu continuo a caminhar o caminho que o Espírito Santo, do governo do Espírito na minha vida, eu chego a águas mais profundas. Tem muita gente aqui que eu conheço, que já alcançaram assim 500 metros de água do Espírito, mas da profundidade de um pires, da profundidade que dá no tornozelo. Veja, esse anjo não diz: bom, você chegou agora a águas que dão no tornozelo, então beleza, tá bom, fica aí. Vida cristã é vida de progresso, é vida de crescimento, é vida de avanço. É vida em que nós crescemos de fé em fé, de glória em glória, de passo em passo. É assim, de luta em luta. Então nós precisamos progredir. Esse anjo, ele continua conduzindo Ezequiel. E agora não há mais águas que dão apenas nos joelhos, mas ele leva a águas que dão na altura dos lombos. Já são águas mais profundas, mais 500 metros, já andou 1,5 km. 1,5 km. Progresso. Podia estagnar, né? No joelho, tá bom. Vou molhar minha bermuda não, né? Não, querido, Deus tem águas mais profundas para você. Entrar nessa água é entrar na água da vida. O texto vai dizer que esta água é a água da vida.
Jesus vai dizer que esta água que flui do tabernáculo de Deus hoje, que somos nós, é uma água viva. Água que cura. Ele chega à água que dão nos lombos. Mas o anjo não se contenta em deixar ele com águas que dão nos lombos, onde a vergonha, a nudez dele já está escondida no espírito. Aqui eu entendo que é um discernimento espiritual profundo a respeito do sacrifício de Jesus. A gente vai crescendo. A gente começa com águas ali nos tornozelos, pegando equilíbrio, aprendendo a andar no Espírito. De repente a gente entra na oração. De repente eu entendo que Jesus fez tudo por mim. A minha nudez está escondida, a minha vergonha está escondida, o meu pecado está oculto, porque o Senhor o tomou. Mergulhar no Espírito é entender o sacrifício de Jesus. É isso também. E ele então entra nessas águas, onde a sua nudez está oculta, onde a sua vergonha está oculta, mas ainda há águas mais profundas. Não chegou no limite, Deus tem coisas maiores para você. Ah, mas eu já servi tanto, mas eu já fiz tanto. Não é tempo de parar. Enquanto você não entrar em águas que só podem ser passadas a nado, depois de 2 quilômetros de caminhada, Ezequiel chega a águas numa profundidade em que só é possível passar a nado. Não é possível passar de outra forma a não ser nadando. Isso me fala algo também muito profundo. A Bíblia vai nos dizer que Jesus é o cabeça, que nós somos o corpo. Quando Jesus assume a liderança da sua vida, quando Ele se torna a cabeça, quando só Ele aparece, nada mais aparece, é só Jesus. Você vive para Ele, você glorifica Ele, e Ele está aqui, aparecendo enquanto você está escondido. É nessas águas mais profundas que o anjo pega ele e fala: agora eu vou te mostrar o porquê eu te fiz entrar nessa água. Estas águas são águas purificadoras, essas águas são águas que curam, estas águas são águas que transformam as nações. Por onde este rio passar, haverá vida. Por onde este rio fluir, haverá prosperidade. Por onde este rio entrar, haverá cura. O que você quer, querido, no mundo espiritual, na sua vida, aqui na terra? Eu quero prosperidade, eu quero bênção. Mergulha no Espírito, porque você receberá a verdadeira prosperidade. Não aquela que você deseja, não aquela que você busca, mas uma melhor do que essa. Lembra daquele texto que não tem nada a ver com isso, de Ezequiel, mas só para lembrar das palavras do Senhor: eu é que sei os planos que tenho a respeito de vós, planos de paz e não de guerra, para vos dar o fim que desejais. Lembra daquele texto que diz que os sonhos de Deus, os planos de Deus, os propósitos de Deus são melhores e maiores do que os nossos? Aquilo que o Senhor tem preparado para nós, nem subiu ao coração do homem, nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem pensamento se passou, aquilo que Deus tem para nós. Mergulha no Espírito, e tudo vai ficar pálido. Quantos aqui gostam de comida japonesa? Vamos ver, levanta a mão assim. Eita, quase unanimidade, hein? Eu vou levar vocês ainda. Vocês não gostam porque eu não levei vocês num lugar ainda. Eu vou levar, vocês vão ver o que é bom. É que vocês não sabem. Tem os lugares certos, você tem que escolher, né? De repente você vai num lugar que é aquele sushi grandão, sua boca não vai gostar mesmo, não tem jeito. E naquele lugar que o sushi é bem feito, pequenininho e tal, né? Com aquele salmão grelhado, tá, misericórdia, tá bom, chega. É uma delícia, não é? É gostoso. Quem é que gosta de churrasco? Vamos ver, eu acho que vai ser mais unanimidade, né? A unanimidade maior, né? A carninha, né? Aquele vermelhinho descendo, aquele cheirinho de brasa. Oh Deus, tem misericórdia, Senhor. É delicioso, não é? Então, nós saboreamos essas coisas, nós achamos muito bom. Você já imaginou o que Deus está dizendo? Ele está dizendo que existem coisas que Ele tem preparado para nós, que você não consegue imaginar, que você não consegue pensar, que você não sabe, que você não precisa. Você nunca experimentou.
Quando você come pela primeira vez aquela picanha macia, desfazendo, ou aquela costela no bafo, aquele negócio gostoso, sabe? Você fala, rapaz, eu não sabia que esse trem era bom desse jeito, ou a comida lá no sushi, cara, como que isso é bom assim? Nossa, é delicioso demais. Muitas vezes nós estamos perdendo de viver coisas poderosas em Deus, porque nós não nos propomos a experimentar aquilo que Deus coloca diante de nós. O anjo pega Ezequiel, leva ele para águas profundas, ou melhor, leva ele para ver esse rio, até onde esse rio vai. E esse rio deságua em um mar, chamado Mar Morto. Eu não sei se você sabe, mas a planície mais baixa da terra é o Mar Morto. É tão baixo, em relação ao nível do mar, que a água só sai dali por evaporação. Não tem outra maneira da água sair. Não é aquele rio que enche, ele vai e deságua em algum lugar, não, a água fica ali. É por isso que ele tem tanto sal. Se você procurar no YouTube, vídeos no Mar Morto, você vai ver que as pessoas entram no Mar Morto e não afundam. Tamanha a densidade da água por causa do sal. É uma água salobra, uma água cheia de sal, é uma água que não tem vida. Nenhuma espécie de peixe consegue sobreviver naquela água. Não existe vida, é uma água estéril. Não tem vida naquela água. Mas esse texto está dizendo que ainda as regiões mais baixas da terra, ainda as águas mais infrutíferas da terra, em contato com o poder do Espírito Santo, trará vida e vida em abundância. Ainda que você esteja seco, querido, ainda que os seus olhos não caia mais nenhuma lágrima espiritual deles, ainda que você não sinta mais o Espírito Santo, você pode levantar sua mão assim, eu quero ministrar sobre a sua vida essa palavra, dizendo para você que as águas do Espírito fluirão sobre a sua vida. Mas é necessário que você entenda como você deve viver nessas águas profundas. Um dos grandes desafios de quando um exército ele vai para um lugar, qual que é? Suprimento. Os maiores desafios, principalmente na antiguidade, água. Eles conseguiriam passar semanas sem comer, mas não conseguiriam passar uma semana sequer sem beber água. A água é suprimento, a água dá força. A água vai manter você vivo. Você pode ter até recebido todo o treinamento em um exército. Você pode ter recebido todo o armamento para ir para a guerra. Mas se vocês forem cercar uma cidade e não houver água, com toda a arma, você está com a arma certa, você está com a Bíblia debaixo do braço. Você vem no culto. Você escuta os louvores lá na sua casa. Mas você não tem a água fluindo de dentro de você, não adianta ter as ferramentas, não adianta ter as armas, se o Espírito Santo de Deus não dominar você, não possuir você, não liderar você, você será um derrotado. Você não sairá com a vitória. Você pode ter todo o dinheiro do mundo, você pode ter o negócio mais bem sucedido do mundo, você pode alcançar os lugares mais altos, comer nos melhores restaurantes, vestir as melhores roupas, ter os melhores carros. Se não tiver o Espírito, você é o mar morto. Tem aparência de mar, tem cheiro de mar, tem temperatura de mar, mas não tem vida. A guerra espiritual, ela se inicia no momento em que eu começo a caminhar nas águas do Espírito. Não se engane. O diabo está feliz com você quietinho. Mergulhar nas águas do Espírito significa que Deus tem mais. Deus tem mais para mim e para você. Deus quer que você mergulhe, que você tenha uma vida equilibrada no Espírito, que você tenha uma vida de oração. E este rio de Deus, ele tem um curso. Ele tem um curso. O texto vai nos dizer claramente aqui. Ele fluía lá do sul do altar, em direção ao oriente. E ele tinha um destino.
Você já experimentou nadar contra a correnteza? Eu sou nascido em Três Lagoas. Lá tem um rio chamado Jupiá, que é o rio Paraná ali, depois das comportas ali, se torna Jupiá. As correntezas ali são muito fortes, é impossível você nadar contra a correnteza ali. Não é possível. Você consegue por um tempo, mas suas forças logo acabam e você é levado. Você só tem uma escolha, usar a seu favor e nadando em direção à beirada, você vai sair alguns quilômetros lá na frente se você for cair ali no meio do rio. Mas é a sua chance de sobrevivência. Nadar contra a correnteza é terrível, nadar contra Deus é pior ainda. Nós não fomos chamados para criar movimentos. Nós não fomos chamados para convidar a Deus a participar do curso da nossa vida. Ah, Senhor, abençoe os meus planos. Não, nós somos convidados a entrar debaixo da governança do Espírito. De olhar para Deus e dizer assim, Senhor, quais são os seus planos para mim, que eu quero entrar nessas águas. O rio, ele tem um curso. Esse rio que flui do altar, esse rio de vida, esse rio de prosperidade, ele tem um curso. E eu não devo lutar contra o curso natural do rio de Deus. Eu devo me entregar a Ele. Lembra de Paulo? Certa vez Paulo, ele tinha muitas estratégias, né? Ele tinha algumas estratégias fantásticas, missionárias. Ele era um cara estrategista. Do latim, estratégia. Do grego, é brincadeira. Ele era estrategista. Ele era muito estrategista. E então ele decide, ele fala assim, o negócio é o seguinte, nós vamos para tal lugar, na sua viagem missionária, nós vamos para tal lugar, nós vamos para a Espanha, que da Espanha o evangelho vai se expandir, dali a gente vai ter um polo, nós vamos montar ali uma instituição, e nós vamos conseguir formar pessoas, e dali a gente vai enviar pessoas para o mundo inteiro. Então ele coloca no coração dele que ele quer ir para uma cidade chamada Bitínia. Ele coloca aquilo no coração dele e fala assim, eu vou para Bitínia, porque Bitínia vai ser a sede do nosso centro teológico. É em Bitínia que nós vamos fazer o evangelho prosperar. Mas o curso do rio do Espírito era outro. A palavra de Deus vai nos dizer que o apóstolo Paulo foi impedido pelo Espírito Santo. Pensa nisso agora. O Espírito Santo impediu Paulo de pregar o evangelho. Tá bom para você? Você podia falar assim, mas o que eu desejo, pastor, é legítimo. Eu quero ter uma casa boa. Amém. Esse é o plano de Deus para você? Amém. Não é o plano de Deus. Deus quer que você vá para a África lá, ser missionário. Então esquece essa sua casa boa. Vai viver o projeto de Deus para a sua vida, que vai ser melhor do que você viver os seus próprios sonhos. Você vai patinar, vai correr, vai acumular, vai fazer, e no final, Jesus vai dizer para você o que disse na sua palavra, louco. Para quem é que você tem acumulado todas essas coisas? Esta noite pedirão a sua alma. É isso que Jesus diz. Louco, nécio. Esta noite pedirão a tua alma. Para que tudo isso? Viva os sonhos de Deus. O Espírito Santo impede Paulo. Por quê? Paulo, você vai nadar contra a correnteza. Paulo, esse caminho não é o melhor para você. A Bíblia em nenhum momento diz que Paulo ficou triste. A Bíblia em nenhum momento diz que Paulo retrucou. Nós somos muito mais rebeldes que Paulo, não é? A Bíblia diz que Paulo aceita, ele se dobra, ele se entrega às ondas do Espírito que levam ele para a região de Filipos. A igreja mais feliz, a igreja que não tinha dinheiro, mas Jesus diz que é a mais próspera. A igreja que sustentou a igreja de Jerusalém na perseguição de Nero. Porque Paulo se dobra à vontade de Deus. Paulo entra no rio do Espírito. Quer vencer no mundo espiritual, querido? Não é você querer dar soco na cara do diabo, dar voadora nos demônios, vai vem cá. Não é isso. É mergulhar nas águas do Espírito, é ser vencido pelas ondas do Espírito. A minha oração por você é que você se dobre às ondas do Espírito, que você pare de criar marola e entre no tornado do Espírito. Há uma unção de Deus para as nossas vidas, há uma bênção de Deus para nós. Paulo queria ir para Bitínia, Deus o impediu.
Ele não nadou contra as águas do Espírito. E nós? Deus olha para Paulo e fala: Paulo, espera, o evangelho vai chegar em Bitínia, mas não vai ser através de você. O evangelho chega lá, de uma maneira diferente. Nós preferimos o não, ou o sim, mas o espera. O espera é difícil. Espera. Espera um pouquinho, filho. Confia em mim. O que eu vos faço agora, vocês não compreendem. Compreendê-las-á depois. A espera é terrível. O louvor pode subir aqui. A espera mexe com a gente. A espera mexe com o nosso interior. A espera, ela nos machuca muitas vezes. Mas a espera é necessária em algumas circunstâncias. Eu quero aplicar essa palavra agora a você, dizendo, querido, se você não tem andado no curso das ondas desse rio de vida, esta é noite de arrependimento para você. É noite de você se tornar obediente à voz do Espírito, parar de se rebelar contra Deus, porque ter o mundo como inimigo é ruim, ter o diabo como inimigo é um pouco pior, mas ter Deus como inimigo é a coisa mais horrenda que você pode escolher para a sua vida. E Jesus vai falar à igreja de Éfeso em Apocalipse capítulo 2: arrependa-te, lembra-te de onde você caiu, volta à prática das primeiras obras. Presta atenção agora, em nome de Jesus, não deixe o diabo te distrair, presta atenção no que eu estou falando. Volte à prática, não das segundas, não das terceiras, ou das agoras atuais, não, das primeiras. Senão eu virei contra você, disse Jesus. Presta atenção na palavra, é Jesus dizendo, eu serei o seu adversário. Você já viu Jesus perder alguma batalha? Você não vai vencer Jesus, querido. Nem que for naquele grande dia do juízo, em que o Senhor separará o joio do trigo e vai falar assim, ó, aparta-te de mim porque eu nunca te conheci, você que pratica a iniquidade. Já vocês que esperaram em mim, que entraram nesta água profunda do Espírito, que conduz, e que por onde passa gera vida, vocês vinde benditos do meu Pai, entrem para o banquete que vos tenho preparado desde antes de fundar todo o universo. Deus tem algo para você nessa noite. Deus quer que você vença no mundo espiritual. Deus quer que você prospere. Mas é necessário entrar em águas mais profundas. Você está preparado para aquilo que Deus tem para você? Você está disposto a molhar as suas roupas? Você está disposto a deixar para trás aquilo que te faz afundar no sentido ruim da palavra? Perder o fôlego, morrer afogado? Quantas coisas na sua vida, querido, o Senhor está te pedindo agora, você sabe, eu não sei. Às vezes eu fico até com vontade de Deus me revelar, né? Recebi uma revelação aqui, ó, eu sei o que você tem feito no verão passado. Eu não sei. Mas você e o Espírito Santo sabem. Você sabe. O que tem te impedido de entrar nas águas profundas? O que tem te impedido de mergulhar no Espírito? O que tem te impedido de realmente experimentar uma porção maior da presença de Deus? Eu não estou falando de super crentes, de pessoas mega, ultra, top crentão. Não, é você, querido, é você mesmo. Com esses defeitos horrorosos que você tem, sabe? É você, com esse seu jeito errado de viver a vida, é você. O Espírito Santo, quando te chamou, quando te escolheu, sabia quem você era. E a Bíblia vai nos dizer que Ele escolheu os piores. O texto vai dizer, Ele escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Ele escolheu as que não são para as confundir as que são. Porque aqueles que batem no peito e dizem, eu sou,
são aqueles que têm a síndrome de Lúcifer, porque foi isso que Lúcifer fez. Eu estenderei o meu trono acima do trono de Deus e serei semelhante ao grande eu sou. Deus não está atrás de pessoas que batem no peito e dizem, eu sou. Não, Ele está atrás de pessoas que baixam a sua cabeça e dizem, eu não sou Jesus. Eu não estou mergulhando, eu não estou nessas águas, mas eu quero. Eu quero de todo o meu coração. Ou se você não quer, mas sabe que precisa dizer isso para Ele. Eu não quero, Jesus. Mas eu preciso, Jesus.